Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quinta-feira, dia 7 de março. Hoje a igreja celebra a festa de Santas Perpétuas e Felicidade. Elas foram martirizadas no início da nossa fé cristã. O evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 11, versículos de 14 a 23. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio mudo. E quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. E todos ficaram muito admirados com esse ato de Jesus. Alguns então começaram a dizer: ele expulsa os demônios por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Outros pediam a Jesus ainda sinais maiores vindo do céu. E Jesus então disse: se me acusam de realizar as obras de Deus pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios, então Beelzebu está dividido entre si, e quando um reino está dividido, uma casa cai sobre a outra. E se é por Beelzebu que eu expulso os demônios, os vossos filhos os expulsam em nome de quem? E eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então significa que o reino de Deus está no meio de vós. Quando um homem forte guarda a sua casa, ela está protegida. Mas se chega alguém mais forte do que ele e o vence, e toma-lhe a armadura na qual ele confiava, então ele reparte tudo o que roubou deste homem. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, se dispersa. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente a palavra de Deus chega até a nossa vida nesse tempo quaresmal. O tempo da quaresma, 40 dias, vai recordando a mim e a você os 40 anos de travessia do povo de Deus pelo deserto. Vai recordando também a cada um de nós os 40 dias de jejum e penitência de Jesus no deserto. O povo de Deus também foi tentado. Também muitos deles não se mantiveram fiéis à aliança. E Jesus também foi tentado no deserto e vence o tentador pela força da palavra. Por isso a quaresma é um retorno à palavra de Deus. É um retorno ao convívio com a palavra para que ela venha novamente nos orientar, nos corrigir e nos animar. Mas para isso, é preciso compreender a palavra de Deus não somente como um livro, mas sim como um alimento diário. Alimento onde eu e você vamos buscar sustento para a nossa travessia, para a nossa caminhada no deserto da vida. Porque também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada. E somente a tua graça nos basta e mais nada. Cantamos assim. A primeira leitura de hoje é um texto do profeta Jeremias, onde ele vai mostrando a infidelidade de Israel, que foi testemunha ocular das maravilhas de Deus. O Senhor mandava ele ir para a direita, ele ia para a esquerda. De tal modo que aos poucos ele não cumpria mais a vontade do Senhor e foi se apartando cada vez mais, de tal modo que, diz o nosso texto de hoje, que a fé morreu perante seus lábios. E eles não conseguiam mais enxergar a presença do Senhor. Eles não conseguiam mais se deixar guiar pela palavra do Senhor e pela força do Senhor. E assim se apartaram de Deus, se afastaram de Deus. No Evangelho também nós vamos encontrar hoje Jesus expulsando um demônio mudo. E quando esse demônio é expulso, o homem mudo começou a falar. Agora então vem as acusações diante desse ato que Jesus realizou. Uns acusavam Jesus de realizar os seus atos pela força de Beelzebu, quer dizer, o processo de demonizar a ação salvífica de Jesus, de acusar Jesus de agir pelo dedo de Satanás e não pelo dedo de Deus. A imagem do dedo de Deus é muito preciosa aos olhos das Sagradas Escrituras. O dedo de Deus é a força dele, é o poder dele.
E as antigas iconografias, quando iam mostrar esse dedo de Deus, saía o braço de Deus de uma nuvem, a mão de Deus que é Jesus, o Filho, e o dedo que é o Espírito. Deus age na força, juntamente com o Filho e o Pai. Por isso hoje outros ainda querem sinais maiores para acreditar. Jesus então agora começa a argumentação. Se é por Beelzebu que eu expulso os demônios, então significa que o reino de Beelzebu está dividido e vai cair? Uma família dividida tende a cair? Uma comunidade dividida tende a se destruir? Uma igreja dividida também tende a se destruir, como também uma pessoa dividida interiormente? Talvez aqui esteja uma grande linguagem figurativa do texto de hoje, porque o demônio mudo faz aquele homem ficar mudo. Quer dizer, o mal faz com que eu fique mudo. O mal domina de tal modo o nosso coração, a nossa inteligência, de tal modo que nós passamos a ficarmos mudos, de tal modo que a palavra de Deus não permanece no coração, e se não está no coração, também não permanecerá na boca, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Jesus diz: se é por Beelzebu que eu expulso os demônios, então os vossos filhos expulsam em nome de quem? Eles serão os vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus está no meio de vós. Às vezes, nós queremos usar somente uma veste como armadura. Queremos usar uma figa de sorte como armadura. Queremos utilizar um terço do carro como armadura. Queremos colocar uma cruzinha no pescoço como armadura. Queremos colocar uma medalhinha de Nossa Senhora como armadura, mas não está no Senhor a nossa força. Não é Ele a nossa força. Não é Ele a nossa fortaleza. De tal modo que quando vem um inimigo então mais forte, um homem mais forte, ele vence as nossas seguranças. Ele derruba as nossas falsas seguranças. E ele saqueia e rouba até a nossa armadura. Até aquilo em quem nós colocamos a nossa confiança, porque a nossa confiança está no nome do Senhor. E a fé não é uma realidade estática. Ela precisa ser nutrida, ela precisa ser administrada. É preciso zelar pela fé para que ela possa progredir. Caso contrário, ela vai definhando paulatinamente. Definhando de tal modo que Deus passa a ser somente uma ideia bonita, uma cultura antiga, um gênio para resolver os problemas da vida, mas não um Senhor que pastoreia a nossa vida. Não um Senhor que guia os nossos dias. Não um Senhor que pastoreia as nossas condutas, nossos pensamentos e também ações. Por isso Jesus vai dizer, quando nós colocamos a nossa confiança nas armaduras, virá um homem mais forte. Virá alguém mais forte e vai derrubar a cada um de nós, roubar a nossa armadura e ainda vai saquear e partilhar aquilo que foi roubado. Quem não está a meu favor é contra mim. E quem está contra mim se dispersa. É ligados a Jesus. É com os olhos fixos em Jesus que nós vamos manter bem firmes a nossa luta e a nossa batalha nesse deserto que é a nossa vida. É no deserto da vida que eu e você somos provados. É no deserto da vida que eu e você vamos encontrando o Senhor ou vamos perdendo também o Senhor. Por isso, levante da cama nesta manhã e procure então refazer a sua história. Procure reanimar a sua vida e procure também se deixar encontrar pelo Senhor. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Santa Perpétua aí, felicidade, rogai por nós, paz e bem.